Paz do Senhor a todos. Estamos aqui para gravar mais um devocional. E hoje nós vamos meditar neste assunto hoje, que é o jejum. Mateus, capítulo 6, versículo 16 a 18 diz: E quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o seu rosto, para que os homens pareçam que jejuam. Então aqui, esse texto ele mostra que os hipócritas naquela época, eles jejuavam para ser visto, para as pessoas verem como eles sofriam jejuando e fazendo todo aquele lamento. Continuando, em verdade vos digo que receberam o seu galardão. Porém, tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuam, mas sim a Deus Pai, que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Então, o jejum, quando nós fazemos, nós temos que fazer para Deus. Não é para os homens, não é para aparecer, mas sim para Deus. Vamos dar continuidade ao assunto e a gente vê que Jesus, ele disse, né? Quando jejuardes. Então, o jejum não é algo que você faz quando bem pensa, aquilo prolongado, não. Jesus está dizendo aqui quando jejuares. Então é um dever nosso de nós estarmos jejuando, buscando ao Senhor. Quando jejuardes, para ele, jejuar era a prática do discípulo. Então, quando ele fala essa palavra, quando jejuardes, ali é prática. É algo que era comum, era algo que acontecia sempre. Então, nós temos que ter esse hábito de jejuar, de afinar o nosso espírito, a nossa parte espiritual, para nós estarmos conectados com Deus. Então, a lição, ela nos lembra, ao lado da oração, o jejum é o caminho santo de aproximação a Deus. Então, a oração e o jejum, eles caminham junto. E nós necessitamos tanto do jejum como da oração e também da leitura da palavra de Deus, né? E ele fortalece o interior e deixa o espírito sensível para ouvir a voz de Deus. Então o jejum ele faz isso, ele deixa a nossa parte espiritual sensível para ouvirmos a voz do Senhor. Mas Jesus ele corrigiu aqui dois erros que aconteciam. Jejuar para homem ver e jejuar sem intenção correta. E hoje nós vamos ver o porquê jejuar e como jejuar. E o primeiro ponto que eu quero aqui falar é por que jejuar. Então, qual é a necessidade de jejuar? Então, a resposta já vem logo bem firme, né? Porque fortalece e sensibiliza. A palavra de Deus diz que jejuai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, nós, como servos de Deus, temos que viver de uma forma que tenhamos sensibilidade ao Senhor. O texto diz jejuar Vamos falar aqui em três subpontos aqui. Fortalecimento interior. A carne ela é fraca se a gente viver com o espírito forte. Mas se a gente viver com o espírito fraco, a carne passa a ser forte. Jejuar disciplina o corpo para
alma dominar. Então, jejuar você faz com que o seu espírito, a sua alma, venha dominar os desejos do corpo. 1 aos Coríntios, capítulo 9 e versículo 27 diz: Eu castigo o meu corpo, como um atleta faz, tratando com dureza, treinando para fazer o que deve e não aquilo que ele deseja. De outro modo, eu temo que, depois de ter escrito os outros para a corrida, eu mesmo seja considerado incapaz e me mantém ficar calado. Então Paulo diz, olha, eu mantenho o meu corpo sob controle. Assim como um atleta que tem toda a sua dieta, toda a forma para fazer, para participar daquela corrida ou de algo que ele pratica ali, esporte. E nós temos que ter esse zelo da mesma forma. Todos os dias nós temos que ter o zelo de mortificar o nosso corpo, a nossa carne, viver em espírito. O segundo aqui que eu quero falar nesse tópico é sensibilidade espiritual. A sensibilidade ela faz o quê? Ela afina o coração para discernir a voz de Deus. Depois de fugir de Acabe, Elias, em 1 Reis 19 e 8 diz, e ele se levantou e comeu e bebeu, e se foi, e na força daquela comida, por 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. O versículo 12 diz, e depois do terremoto, um fogo, porém o Senhor não estava no fogo, e depois o fogo, uma voz calma e baixa. E o Senhor estava nessa voz calma e baixa. Mas Elias, para ele ouvir a voz de Deus, ele tinha jejuado. Ele tinha ficado ali mortificando o seu corpo. E ali ele ouviu a voz de Deus, porque ele estava sensível de espírito. Ele não foi enganado. Ele não foi pelo fogo, mas ouviu a voz suave e calma, que era a voz de Deus. Então, no fogo Deus não estava, mas a voz que estava falando era Deus. Então, nós temos que afinar espiritualmente no jejum e na oração para nós ouvirmos a voz de Deus e não deixarmos ser enganados. Então, Elias, ele ouviu ali o sussurro depois do jejum. Ele ouviu a voz de Deus. O terceiro ponto aqui que eu quero falar é o jejum ela é a arma contra o pecado. Jesus disse que tem lutado se só vence. Jesus disse, né? Tem luta ou tem demônio que só se vence com oração e jejum. Você vê em Mateus 17 e 21, mas essa espécie não se expulsa senão pela oração e o jejum. Então tem coisas na vida do crente que só funciona se você estiver afinado no jejum e na oração. Então, desde o Antigo Testamento, mulheres jejuavam em momentos decisivos e também homens também jejuavam em momentos decisivos. Vamos falar aqui primeiro em Esdra 8 e 23. Assim jejuamos e pedimos a Deus para cuidar de nós. E ele cuidou. Deus respondeu. E eles viviam sempre jejuando e orando para que o poder de Deus viesse agir na vida dele. E Esdras estava passando pelo momento ali difícil, a reconstrução do muro de Jerusalém. Mas eles entraram em oração e jejum e Deus o respondeu. Esté também, no Esté 4,16 diz, vá, junte todos os judeus de Suzã, façam jejum por mim, por minha causa. Não coma nem beba nada durante 3 dias e 3 noites. E eu e as minhas criadas vamos fazer a mesma coisa. E depois
embora seja proibido, vou entrar e falar com o rei. E ele, se ele me mandar matar-me, paciência, eu morro e pronto. Então, se imagine, ela não poderia entrar na presença do rei, mas ela sabia o segredo de ter o poder de Deus. E ali ela fez o quê? Convidou a todos a entrar em jejum e oração. E ali Deus respondeu. Ela foi à presença do rei e ali ela foi ouvida. A gente vê Jesus também, quando ele começa ali o seu ministério, no início, que ele é batizado, ali ele é retirado ao deserto. E ele jejuou por 40 dias e ele teve fome. A gente vê Mateus 4:2, na verdade. E também você vê que a igreja de Antioquia, que é o assunto que nós estávamos estudando nos comentários anteriores, ele jejuava algo que era frequente. Antes de enviar um missionário, eles jejuavam, para que Deus viesse fazer a obra. O segundo ponto que nós vamos falar aqui é como jejuar, secreto, íntimo e com motivação correta. Então, como jejuar secretamente e com motivação correta, né? O texto que a gente leu, de Mateus 6:18, diz: para não parecer aos homens que jejuam, mas sim a teu Pai que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Teu Pai que vê em secreto te recompensará. Então, quem vê é Deus. Não precisa você estar mostrando que jejuma, ou que faz isso, ou que faz aquilo. Deus, ele vê. Não tem como nós se escondermos de Deus. E vamos falar sobre essas 3 regras aqui. Jesus nos deu 3 regras para a gente fazermos corretamente. O jejum secreto. Lavar o rosto, ungir a cabeça. Isso é o que o texto diz, né? Que nós lemos. Jejuar não é para postar, é para o Pai ver. Não é para nós aparecermos, é para Deus ver. É para Deus dizer: meu filho está ali me buscando e eu vou o recompensar. Eu vou fazer com que ele ouça a minha voz. E o íntimo, para você ter intimidade, para você se aprofundar mais nas coisas de Deus. Entregue somente ao Senhor. Jejuar, jejum ele sem a oração é só uma dieta. O jejum sem a oração ele é vazio. Ele é só uma dieta. Mas o jejum ele necessita da oração. Aí você diz: e eu que trabalho? Aí é com você e Deus. Porque oração você pode orar todo o tempo, né? Não quer dizer que você, porque está trabalhando, você não pode orar. Tem como orar também. Isaías 58:4 diz: que adianta ficar jejuando se vocês continuam brigando e a fazer violência? Com um jejum desse, eu nunca responderei às orações que vocês me fazem. Então, nós temos que ter o compromisso, ter intimidade com o Senhor, para que Ele receba nossas orações, o nosso jejum, e nós vivermos de acordo com a Sua palavra. Então, que nós, cada dia, venhamos compreender e ter cada dia mais intimidade com o Senhor. O terceiro ponto aqui é motivação correta. Então, você tem que ter a motivação correta para jejuar. Então, o risco é a autopromoção. Quando você quer se promover, aí é um risco. Então, você tem que fazer com a motivação correta, para que Deus ele venha responder, para que Deus ele venha ouvir as suas orações. A gente vê em Mateus 6:1, cuidado, não pratiquem suas boas obras publicamente, para serem admirados, porque então vocês perderão a recompensa do seu Pai do céu.
Então, nós não precisamos fazer as boas obras para que as pessoas vejam. Não, você faz para o Senhor. Ah, mas e se eu fizer e alguém ver? Se você não está fazendo para aparecer, Deus vai receber. Agora, quando você faz para ser visto, para aparecer, aí Deus não responde. Né? Então, nós temos que viver de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. Né? Quando jejuarmos para o homem ver, perdemos a recompensa. Perdemos o que Deus quer nos dar. Então, nós temos que jejuar para que o Pai ele veja. É para o Pai, não é para que as pessoas vejam, mas é para que ele veja e ele recompense. E para concluirmos, vamos para Joel 2:12. É por isso que o Senhor diz: voltem-se para mim, enquanto ainda há tempo. Entregue a mim todo o seu coração. Venham chorando, jejuando e lamentando. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Então, nós temos que ir ao Senhor e se converter de todo o nosso coração. Esta recompensa do jejum, ela se manifesta visivelmente, porque o Senhor, ele realmente abençoa aqueles que o buscam. Qual é essa recompensa? A recompensa é própria, a gente encontra essa resposta na própria lição que a gente está estudando. Comunhão mais profunda e espírito sensível e discernimento da boa vontade de Deus. Então a gente encontra tudo isso na forma de nós jejuarmos e estar em oração. O mundo ele está barulhento, mas o jejum ele silencia o mundo para nós ouvirmos a voz de Deus, para nós compreendermos a voz de Deus. A pergunta não é que Jesus fala que não é preciso, que perguntaram, né? Não é preciso jejuar. Jesus ele já respondeu. Quando? A pergunta é minha motivação, se está correta ou não. Então, quando jejuar? Então, nós temos que jejuarmos. Então, desafio para que nós mesmos, que nós cortamos uma refeição para orarmos, para jejuarmos ao Senhor e ficarmos no secreto, buscando a Ele, para que Ele venha ouvir a nossa voz e nós claramente ouvir a voz de Deus, para nós fazermos a sua vontade. Então, ficamos por aqui, que o Senhor, Ele derrame de suas bênçãos sobre nossas vidas e tenha misericórdia e nos dê graça. E que o Senhor nos abençoe e Ele faça cada dia nós prosperarmos. Amém.